sabia que a sua edificação pode levar uma multa por falta de manutenção? Olá, hoje vamos falar sobre leis de manutenção. Será que existe realmente uma lei? Será que seu edifício pode ser multado por falta de manutenção? Nosso convidado especial hoje é o Tony Fausto Freiner, que é presidente da Associação dos Engenheiros de Balneário Camboriú. Muito bem-vindo, Tony. Obrigado pelo convite, Miriam. É um prazer estar aqui, né? Eu como engenheiro civil, 15 anos já formado, né? E também trabalho nessa área de laudo de manutenção. E é inspetor também do CREA. Também sou inspetor do CREA e também presidente da associação. Presidente da Associação dos Engenheiros, aqui é uma associação muito forte em Balneário Camboriú, que inclusive viu os prédios não só nascerem, mas esse crescimento todo da cidade de Balneário Camboriú. Com certeza, a nossa região é uma região muito pujante, né? E é bonita a história da associação. O nome da associação é Área Itajaí, né? Que pega Balneário Camboriú e a região de Itajaí. Ela fez 43 anos recentemente, né? Então é uma associação que sempre visa trabalhar para a sociedade e fortalecendo os profissionais, os engenheiros, arquitetos em capacitações, em orientações para poder explicar como funciona a manutenção, orientar, de que forma contratar. Então a associação vem para isso, para dar auxílio aos profissionais e também para a sociedade. Quando tiver alguma dúvida, pode procurar a associação que está ali para atendê-los, né? Muito bonita realmente a história da área e vale realmente a pena participar, a gente ver como vocês estão realmente engajados em toda a área da engenharia. Eu quero saber, Tony, aqui a gente vai falar sobre uma lei municipal que hoje funciona em Balneário Camboriú, que é a Lei 2805. Mas a gente quer explorar essa lei que é de Balneário, mas ela é um exemplo para todo o Brasil. Justamente, é uma lei que alguns municípios no Brasil e alguns estados já estão, digamos, pegando, né, essa lei, copiando essa lei e aprimorando também, mas é uma lei muito bacana, a história também é bacana, né? O nosso colega, hoje em memória, o engenheiro Nelson Nitz, ele era vereador na época, em 2008, ele fez o projeto de lei e é uma lei que ela visa a manter a edificação, a importância da manutenção. Então, nessa lei, ela tem algumas regras, algumas tabelas que tem que ser apresentada e ela também classifica as edificações, né? Então, qual é o período que eu tenho que fazer a manutenção? Então, dependendo da idade da edificação, você tem um período para fazer o laudo. E nesse laudo é muito importante porque ele vai apontar, né, quais são os problemas das edificações, o que é um risco eminente, um risco a longo prazo, né? E é muito importante porque você tendo esse laudo, ele é um norteador para você sanar as suas patologias, como a gente chama, né? As patologias das edificações, e o síndico ele tem um norte. Opa, então eu tenho uma situação precária aqui de uma corrosão de um pilar, então eu sou obrigado a tratar esse pilar. Porque se eu deixar quanto mais tempo, mais encarece a manutenção, mais se encarece a reforma e é um custo maior para o condomínio, né? Então é bem bacana. Inclusive essa lei, já trabalhei muito com ela, faço muito laudo de manutenção. E também, quando eu estava na época da academia, eu me formei em 2008, foi a minha tese de monografia, né? O TCC eu fiz sobre ela e o estudo de caso foi Edifício Londrina. Então, para mim, conheço desde a universidade e na prática como engenheiro. E assim, explicando, né, não só para os meus colegas engenheiros e para os arquitetos, explicando para os síndicos que não é uma lei punitiva, é uma lei de orientação para vocês manterem os edifícios. Tanto que Balneário Camboriú, apesar de ter seus arranha-céus, seus projetos rojados, também se preocupa na questão da manutenção. Então acho que isso também contribui para os prédios mais antigos eles serem bem cuidados e também ter o seu valor de mercado. E também uma previsão orçamentária, né? Com o laudo, a gente tem noção de um planejamento de para onde o prédio vai, o que vai ter os custos mais caros, digamos assim. Justamente, como eu falei, esse documento, esse laudo é um norte para o síndico tomar as decisões e poder chamar as empresas, né? Lembrando que sempre uma empresa que for fazer reparo no seu condomínio, exija que ela seja registrada no CREA, que tenha o seu profissional habilitado, né? Veja a referência dessas empresas, né? Então, procure as associações, né? Nós estamos lá, quem quiser, a Área Itajaí, pode entrar no site, procurar a gente para ter uma referência. Também outras associações, como vocês também, que já tem... Associação dos Síndicos, no caso. A Associação do Síndico, vocês aqui também tem como estar auxiliando para quem contratar, porque às vezes o síndico pega essa função e não sabe quais fornecedores contratar. Então exija sempre um profissional técnico, né? E assim, ó, pelo menos é um resguardo do síndico de ele não contratar
Contratou uma empresa, a empresa vem lá e dá uma solução que não é aquela melhor. Então, com o laudo ele fica resguardado em várias situações, né? A gente fala em revestimento, fachada, questão de instalações de gás, instalações elétricas, são vários quesitos, são vários sistemas dentro de uma edificação que vai estar elencado nesse laudo de manutenção. E aí também a gente fala da importância dos bons projetos para economizar. Mais um ponto específico que muitas vezes nesse laudo vai trazer quais são os melhores produtos. Justamente, né? No laudo, claro, no laudo ele vai identificar os problemas, as patologias, né? E com esses problemas elencados, você pode procurar no mercado a melhor solução. Existe muita... o mercado, né? Os materiais, eles estão cada vez se inovando mais tipos de revestimento, mais tipos de permeabilizações. A gente está vendo, né? Por isso que a associação tem esse cunho de capacitar e trazer as empresas que têm que ter tecnologias, né, Miriam? Por exemplo, se usou muito tempo a manta asfáltica. Está começando a ficar em desuso a manta asfáltica. Já existe produtos bons no mercado, que é uma impermeabilização através de uma pintura, muito melhor, muito mais prática e muito mais resistente. E aí, Miriam, o que está também nos últimos tempos, o que está se focando é no desempenho, tanto nas edificações como nos materiais. Então, muitos materiais agora, muitos fabricantes, claro, acompanhando as normas, né, as normas brasileiras e também normas estrangeiras, fala-se muito em desempenho. Então, a partir de agora, recentemente, você vai contratar um produto, vai comprar um produto, tem que estar especificado a vida útil dele. Então, existe alguns produtos para 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, dá mais segurança, tanto para o engenheiro profissional projetar, indicar esse material, como também para quem vai contratar ter essa garantia desse material. Sai mais barato, né? A gente fala que na área de projetos também, quando vem com laudo, sabe para onde... É bem como a gente dá o exemplo do carro e da saúde, né? Isso. Tem que estar mantendo em ordem, acaba sendo muito mais em conta. E, Tony, o que você pode dizer em relação às dificuldades que vocês enfrentam na hora de fazer um laudo? Na dificuldade, né, quando a gente é contratado para elaborar um laudo, não todos, né, alguns, né, são exceções até, alguns síndicos, alguns condomínios falam assim, eu preciso contratar o laudo porque eu preciso atender a lei do município para mim não levar uma multa e tal. E não é esse o objetivo do laudo, tá? Não é esse o objetivo da lei. A lei qual que é? A lei é para manter a edificação. Então o síndico, né, veja não como uma obrigação, e sim como um documento que vai ser muito rico, vai ser muito importante para o condomínio para tomar as decisões. Porque se você detecta, por exemplo, um desplacamento, uma fachada, mais recentemente, o custo é muito menor do que ele estiver quase indo, ou quando um estágio de corrosão estiver muito avançado. Porque você vai ter que isolar a área, fazer escoramento, fazer toda a proteção, então é muito mais caro fazer um reparo, né? Vamos falar agora, um reforço estrutural na fase final digamos, da estrutura do que for no início, né? Então, os estudos, né, na própria universidade, nos estudos que a gente tem, os acadêmicos, mostra a vantagem de você antecipar essa manutenção e fazer a manutenção preventiva. A manutenção preventiva ela é fundamental, né, Miriam? Como um exemplo que eu posso dar, que talvez os condomínios não se atentam a isso, a simples lavação de uma fachada, ela dá um ganho de vida na sua fachada do que deixar ela 5, 6 anos sem fazer a lavagem dessa fachada, sendo que depois, quando você for reaplicar tinta ou reaplicar os rejuntes, é muito mais em conta do que simplesmente você fazer uma lavação, que é muito mais importante. E assim são vários exemplos que a gente pode dar antecipando as situações de manutenção, você mantendo como a gente faz a comparação com um carro, né? O carro lá tem o seu manual. Ultimamente também, Miriam, para a gente tocar no assunto, as construtoras cada vez se preocupam mais com o manual do proprietário. Então é muito importante, eu sei que tem a entidade, a Sinduscom aqui de Balneário Camboriú, né? Eu sei que tem Sinduscom em todo o país, mas Balneário Camboriú é muito forte esse manual do proprietário. Que ali no manual você vai ter as suas áreas comuns, o que é necessário para você manter o edifício e também não perder a garantia da construtora, que eu acho que é um documento também muito importante,
além do laudo de manutenção, também esse manual do proprietário, acho que é o livro de cabeceira de todo síndico. E, inclusive, a gente vai explorar com o Sinduscom para falar de uma NBR que é 17170, que é uma norma né, que fala sobre as garantias. A gente fica de olho aí que a gente vai trazer o Sinduscom para falar também sobre essa nova, é de 2020. E a NBR 15.575, que é a do desempenho, né? Norma de desempenho. Aí tem, claro, vários quesitos do desempenho, tem desempenho térmico, desempenho acústico, né? E está se desenvolvendo também, né? Tem umas áreas muito específicas, estão produtos novos chegando, né? Fachada, vidro. Tem até a questão de isolamento acústico, está se avançando muito em materiais com isolamento acústico, né? Há uma preocupação que nós, engenheiros e arquitetos, temos, que na hora de você fazer o isolamento acústico, um dos piores ruídos para a gente lidar é o ruído de impacto. Então, cada vez mais está vindo produtos novos, né? Para fazer esse isolamento do piso, entre o piso e a laje, para evitar. E já tem normativas para isso, porque tem que ter padrões mínimos, né? Porque todo mundo quer ter seu conforto, né? Já pensou você num apartamento de milhões e ver, escutar teu vizinho batendo, né? Isso quando não é um salão de festa, não é uma boate, que nem falam que às vezes acontece aqui em Balneário Camboriú, isso, né? Então cada vez mais os materiais vêm para nos auxiliar e também as normas vêm para definir os parâmetros para a gente também seguir e ter pelo menos um desempenho de conforto, né? A norma trata de desempenho de conforto térmico e acústico das edificações, né? Muito bom. E a engenharia tem que estar ali junto com a arquitetura, porque a arquitetura também está evoluindo na questão dos acabamentos e as duas situações já passou aquela rixa antiga que falam, né? Hoje não tem mais como viver, né? O engenheiro ser um arquiteto e vice-versa. Miriam, assim, pessoalmente eu sempre trabalhei muito bem com os arquitetos. Minha irmã é arquiteta. Tem que engolir, não tem jeito? Não, mas eu acho que aos poucos a gente vai entendendo que são profissões que se complementam, né? Então